Põe aqui para mim. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Deise Campos, sou jornalista e editora do Bom Gourmet. Sejam bem-vindos ao Hack pela Gastronomia, um evento diferente que o Bom Gourmet lançou ontem, que vai acontecer nos próximos 20 dias com uma série de atividades. O Hack tem como objetivo principal buscar soluções reais para a cadeia de alimentação fora do lar, especialmente por conta dos grandes impactos que a pandemia acabou gerando. E é um formato novo para todos nós de gastronomia. O Hack, totalmente online, ele é muito usado no setor de tecnologia e foi especialmente formatado para a gastronomia para que toda a comunidade possa dar a sua contribuição nesse momento tão delicado também para o setor do food service. O evento é dividido em duas grandes frentes, os toques temáticos, que são um deles que a gente está fazendo nesse momento, e que são um aperitivo para o que vem depois, o hackathon em si, quando os participantes se encontram na grande plataforma de atividades para apresentar as soluções para os desafios e problemáticas escolhidos. E tudo isso acontece entre os dias 12 e 16. O Hack pela Gastronomia tem o patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. Os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine e Electrolux. E os talks, que são mais de 15, contam com o patrocínio da Ouro Fino. Mas afinal, o que é um hackathon? Né? Esse nome aí tão desconhecido para muita gente. É uma maratona que vai conectar pessoas, empresas e a comunidade com o objetivo de resolver esses desafios e criar as soluções. E por isso são bem-vindos profissionais de diversas áreas. Você que está interessado não precisa estar ligado necessariamente à área de tecnologia, nem à área de gastronomia. O que a gente quer, na verdade, mentes inovadoras e criativas, que pode ser na área de negócios, engenharia, finanças, os professores, estudantes. E de que forma que as pessoas podem participar? As inscrições para o Hackathon são feitas pelo site hackpelagastronomia.com.br até o dia 9 de setembro. E você pode participar compondo os times, resolvendo os desafios, mas também como padrinho e mentor. E é isso, assim, ufa, né? Bastante recado para dar, mas é importante que a gente consiga passar essa essência do evento e para que mais e mais pessoas se engajem com a gente nessa discussão do futuro da gastronomia. E agora sim, vamos aos convidados, na verdade, as convidadas, temos um grande time de mulheres hoje para falar sobre a temática comunicação e futuro dos eventos gastronômicos. Aqui com a gente a Lela Zaniol, que é fundadora dos Destemperados, que é uma multiplataforma de gastronomia do Grupo RBS. Oi, Lela, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? A Mariela Lazzaretti, sócia-diretora do Mundo Mesa, que produz a revista Prazeres da Mesa, mas também é produtora dos grandes eventos Mesa São Paulo, e do Circuito Mesa ao Vivo por todo o Brasil. Olá, Mariela. E aqui com a gente também a catalã Joana Monet. A Joana é radicada no Brasil há 20 anos e ela fundou a agência Cibaris Produções Gastronômicas em São Paulo. Ao longo desses anos, ela trabalhou com grandes eventos gastronômicos, com vários chefes brasileiros e internacionais, e tem uma importante contribuição para a internacionalização da gastronomia brasileira. E olha, gente, ela é chamada de a curadora gastronômica mais influente no Brasil, né? Aqui com a gente é mulherada de peso mesmo, para falar sobre comunicação. Obrigada, meninas, né? Boa noite, por vocês Deise. estarem aqui com a gente. É um tema muito desafiador, tem muita coisa para falar, né?
a gente começa, eu acho que, com aquela grande questão de que, efetivamente, o que mudou e o que está mudando na cobertura jornalística. Todos nós aqui temos algum tipo de envolvimento direto com o dia a dia, seja com os eventos, seja com a reportagem, né? E eu queria começar com a Mariela. Mariela, estavam esses reclamando dias... aí que meu áudio está desligado. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos te ouvindo. Mariela, esses dias você comentou numa live no Instagram, fazendo um grande anúncio aí, que daqui a pouco você conta pra gente, sobre os novos eventos, que, na verdade, vocês estão aprendendo a andar de bicicleta com a bicicleta em movimento, né? E eu acho que isso retrata bem exatamente esse momento que todo mundo está vivendo, e eu queria que você comentasse com a gente, a partir disso, qual que é o papel da comunicação nesse momento, o papel da comunicação da gastronomia nesse momento da pandemia, e os desafios que vocês estão enfrentando. Bom, o papel do jornalismo gastronômico e da comunicação é fundamental. Eu acho que quando a crise se estampou, nós imediatamente nos unimos aos donos de restaurantes, aos chefes, para justamente tentar ver como é que nós poderíamos sair dessa, porque isso reflete diretamente num veículo de comunicação, né? O que os restaurantes vão comprar, faturar e fazer vai refletir diretamente no resultado final lá daquela pessoa que é fornecedor dela e que é anunciante nosso. E, obviamente, que isso é uma coisa só. Nós nos unimos imediatamente, fizemos grupos com os chefes, fizemos grupos com o governo, inclusive, e, como eu falei para vocês um momento atrás, que isso a gente pode falar depois, nós, inclusive, montamos uma ONG que chama nossoprato.org, que era para dar emprego para essas pessoas do setor. Então, eu acho que a comunicação entre nós e entre todos foi super importante. Eu estou tendo um pouco de chiado aqui na minha... E, como eu falei, a gente aprendeu a andar com a bicicleta andando. Tanto que nós fizemos um evento que foi o Happening, né, que era para substituir a nossa festa de aniversário, nossa premiação, que seria impossível a gente fazer. Que seria em junho, que é anualmente feita em junho. Então, nós mudamos e criamos imediatamente o Mesa Happening, que foi um sucesso, e que, como eu disse, a gente aprendeu fazendo, né? Aprendemos fazendo e fomos muito rápidos nisso. Foi muito legal, porque todos os chefes aderiram, todos os chefes mandaram vídeos, mandaram as suas contribuições, e nós pudemos colocar no ar uma festa, que era justamente também para unir o mercado que estava combalido, né? O mercado estava sentindo demais, um mercado que ainda hoje está meio em coma induzida, né? E que nós aqui que temos esse papel de comunicação, eu acho que é fundamental para dar um ânimo e também para cobrar autoridades, para ir discutir com autoridades, para divulgar. Nós colocamos a nossa plataforma, tanto o Instagram como o Face, à disposição. E na hora em que a pandemia começou, nós, por exemplo, divulgamos todos os restaurantes que estavam fazendo takeaway, delivery, mostramos todos, assim, porque a gente tinha uma obrigação com todas essas pessoas, né? Então, eu acho que tudo caminha junto. Exatamente. E, Leila, e para você, assim, o que mudou desde o início da pandemia? A Casa Destemperados, ela tá fechada nesse momento, né? Vocês que têm uma das fortalezas, que é a atuação, mostrar as experiências gastronômicas dos estabelecimentos, né? Como que ficou tudo isso e como que vocês estão se reinventando diante todas essas dificuldades? Sim. Bom, no dia 1 do começo dessa história toda, lá em março, nós fechamos a Casa Destemperados por ordens, né, por decretos e tudo mais, e nós já tínhamos ideia de fazer algumas mudanças no formato da casa e, obviamente, que essa experiência
acabou antecipando alguns movimentos. Então, a Casa Destemperados está de mudança para um outro local. Para quem não conhece, a Casa Destemperados é uma casa de experiências gastronômicas, tem um food market, a gente faz cursos de gastronomia, faz todo o conteúdo de Destemperados ali, serve como estúdio também para o nosso programa de TV, de rádio. Enfim, é uma grande casa com, né, com todas essas histórias de gastronomia. A gente teve que fechar ela, porque legalmente ela é um estabelecimento comercial e não pode funcionar. E a gente está de mudança para um outro espaço, onde a gente vai manter todas essas propostas, exceto o food market, porque a gente entende que o mercado precisa, mais do que nunca, da força dos veículos de comunicação para promover esses estabelecimentos, esses que estão resistindo, porque, infelizmente, muitos restaurantes, eu tenho certeza que é a realidade de vários lugares no mundo, não só nossa, acabaram fechando. Então, a gente quer, mais do que nunca, apoiar a resistência, né, dos restaurantes. E, na parte de conteúdo, a gente teve que se reinventar. Parte do nosso conteúdo era as reviews dos restaurantes, contando o relato dessas experiências. E isso a gente ficou impossibilitado de fazer localmente. Até 2 semanas atrás, aqui em Porto Alegre, estava tudo fechado. E a gente começou a explorar os deliveries. A gente já vem há algum tempo investindo bastante em receitas, então a gente focou muito no conteúdo de delivery, de receitas. Os nossos eventos, todos eles viraram eventos online, como esse. Então, isso é super importante. Eu acho que a gente até deve falar mais sobre tecnologia, mas a gente cada vez mais precisa se profissionalizar nesse sentido. Eu acho que esse evento aqui que a gente está participando é um grande exemplo disso. A gente precisa acabar com a gambiarra digital. Então, assim, cada vez mais a gente vai investir em tecnologia, vai entregar uma experiência melhor para o consumidor, porque essa é uma realidade que veio para ficar, ela veio para aproximar as pessoas. Então, talvez fosse difícil a gente estarmos nós 4 no mesmo ambiente, por uma questão de agendas, de logística, mas aqui a gente está com uma plataforma bacana, então isso também tem que ser celebrado. E a gente migrou tudo para o digital, assim como a Mariela falou, e a gente tá super bem. Assim, a gente, apesar dos pesares, né, todas essas mudanças necessárias, a gente conseguiu se adaptar de uma maneira rápida, eu diria. Ok, obrigada. E a Joana, assim, como que está sendo a experiência da Joana, que também leva, né, a experiência gastronômica dos eventos, enfim, como que vocês estão lidando com tudo isso? Deise, eu acho que a gente está lidando dia a dia, sinceramente, porque, como a Mariela falou, essa bicicleta andando, a gente está aprendendo, né, a andar com essa bicicleta. E quando tudo aconteceu, assim, quando tudo começou, eu acho que a gente estava muito perdidas. Dentro da Cibares, a gente faz consultoria, né, para restaurantes e cuida de carreira de chefes, agenciamento, faz um pouco de comunicação, e a parte de eventos sempre foi muito importante, né, porque foi onde, enfim, eu não diria me especializei, mas a experiência, inclusive, de trabalhar com a Mariela, o Jorge, o Castilho, durante muitos anos, com a Prazeres da Mesa, no Festival de Tiradentes, enfim, tive a oportunidade de ter esse aprendizado, né, em muitos eventos aqui, de trabalhar com chefes, e fez que hoje em dia a agência consiga atender, né, com certa expertise nessa parte de consultoria, de eventos e de comunicação. Então, quando tudo começou, a primeira coisa que a gente se preocupou é em cuidar os nossos clientes, óbvio, né? E cuidar desde casa, sem poder estar presencialmente atendendo, né, nas reuniões ou nos treinamentos ou nas conversas que fazem que as casas, né, evoluam. E fomos criando alguns produtos, né? Digamos, produtos assim, ferramentas que ajudassem a que as pessoas começassem a se comunicar. E aí a gente criou, por exemplo, uma série de lives que eram com chefes daqui, com chefes internacionais também, onde a gente descobriu o quanto era importante, né, o quanto essa ferramenta de tecnologia, como a Leila está falando, que é realmente assim, um futuro imediato, que a gente já está usando e que a gente precisa aprender a lidar melhor, era importante, porque descobrimos que experiências de chefes que a gente nunca ia imaginar que podiam compartilhar conosco, né,
uma horta, um projeto, um restaurante, uma receita, o que for, estavam nas nossas casas, né? E aí, através dessas lives, a gente foi descobrindo que, bom, tínhamos ao menos os conteúdos de troca que eram muito enriquecedores. Que então, são assim, ainda, né, Joana? Que são, óbvio, né? Muito. Mas, assim, eu acho que naquele momento a gente não sabia como fazer, a gente não sabia se aquilo ia dar certo. E fomos, entre todos, né, descobrindo o quanto a internet era importantíssima, né? Estamos em casa, mas conseguimos cozinhar, aprender receitas. A gente, por exemplo, muito relacionado com os eventos, nós tínhamos 7 eventos até o final do ano, dos quais, obviamente, todos foram cancelados, né? Ou seja, todos os eventos no mundo, né, foram congelados. Sim. Não só de gastronomia, como de qualquer, né, os shows, tudo que... então, a gente criou também algumas... por exemplo, quais são, não sei, um evento que a gente faz dentro da agência que chama Giro Sibarita, que é uma experiência de um circuito gastronômico que tem como objetivo aproximar todos, dar a conhecer um Brasil desconhecido através de produtos e produtores, com toda uma experiência, né, dentro de cenários, enfim, especiais e únicos. A gente criou uma despensa Sibarita dentro da plataforma da Sibaris, onde as pessoas de casa, ou seja, o consumidor final, pudesse ter uma curadoria, uma seleção de produtores. Hoje em dia, não sei quantos temos, devemos ter quase 70, de todo tipo, que a pessoa entra e pode ver o que pode comprar de melhor e que a gente não conhecia. Muitas coisas ainda o brasileiro não conhece. Então, desde queijos, café, chocolate, pão, de tudo, kombucha, o que for. Então, assim, coisas que, de fato, podiam ajudar as pessoas, né, a se alimentar melhor, a prestar atenção, porque todo esse movimento não veio à toa, né? Acho que tem muitos lados positivos, né, que estamos descobrindo também, acho que permanecem, né, Joana? Eu acho Tomara, que algumas coisas dessas vão permanecer. Tomara. Eu acho que vão, porque se mostraram super eficientes, né? Isso, por exemplo, da gente conseguir ter esse chefe internacional ou uma experiência que pode ser mostrada com uma câmera de vídeo, né, para todo mundo usufruir daquela horta que você está dizendo, eu acho que isso fica, né? Sim, talvez a tecnologia tenha demorado um pouco para chegar na gastronomia. Eu acho que quando a gente foi obrigado a ficar preso dentro de casa, a Joana falou brilhantemente isso, a gente se deu conta que as distâncias com a tecnologia na gastronomia podem ser menores. Isso é muito rico. Eu gosto de olhar por esse lado. A gente olha todo lado positivo, né? Ou seja, por exemplo, nada substitui um evento real. A vivência de um evento real não é substituível. Eu acho que esse contato físico é super importante. É muito difícil. Mas a gente, por exemplo, agora, tentando, não sei, recuperar, a gente tem, sei lá, a festa de premiação Guia Michelin, que é agora. A gente precisa inventar coisas, criar modelos, coisas que funcionem. Não sei, temos clientes de todo ano, por exemplo, que fazem leilões, o Pivô, a Casa do Povo, e que estão me pedindo agora, cria um modelo de evento que seja na casa das pessoas. E aí você para pensar, e eu não tinha ideia, porque é difícil. Agora, aconteceram coisas impensáveis, né? Não sei, menus de degustação que chegaram na casa das pessoas através de caixas maravilhosas. Aí você vê como aquela experiência, né, que você vive num restaurante pode ser transferida para a tua casa de uma outra forma, mas também com uma vivência. É diferente? Mas pode ser legal. E a gente vai aí começando a ceder e entender que evento virtual pode ter também um lado bacana. Por exemplo, congressos, não sei, a Mariela sabe bem, congressos, eu estou vendo congressos no mundo inteiro. O que nos dão? Viram mais democráticos, porque todo mundo pode participar, porque quando você ia imaginar que você podia ir para a França agora no mês de setembro, assistir o congresso que vai participar 20 chefes, são poucos, são eventos exclusivos, que viram inclusivos através da internet. Então, a gente tem outros conteúdos que nunca imaginamos que poderíamos ter, né? Inclusive muitos gratuitos, né, Joana? Claro, isso é maravilhoso. Isso, né? E eu acho que assim, o mais importante disso é que a história de que você vai se adaptando. Nós, por exemplo, temos o Mesa São Paulo, que você falou, Daisy,
inicialmente, que eu acabei não falando, mas o Mesa São Paulo, que é um evento enorme, que recebe 70 mil pessoas em outubro, nós, oficialmente, eu estou quase dizendo que oficialmente aqui para vocês, em primeira mão, não vai acontecer presencialmente, mas nós criamos um Mesa Regeneração, que vai acontecer através de vários fóruns, que eu até comentei com a Joana, porque tem chefes que nós estamos conversando da participação, e vai ser completamente diferente, e vai ser feito num lugar que ninguém nunca imaginou que poderia ser feito um congresso, que não é um congresso, mas é um fórum, né? E que vai ter esse link até que a gente consiga fazer o Mesa presencial. Sim. Então, por enquanto, o Mesa não vai ser presencial, ele vai descansar um pouquinho num lugar e a gente vai fazer uma coisa intermediária, que vai, inclusive, mudando à medida que as coisas forem se apresentando. Porque o tempo inteiro aparecem novas portarias, novas coisas que você pode abrir, que você não pode. Agora, por exemplo, a gente faz o regional e na Bahia acabou de baixar uma portaria de que pode-se fazer eventos com até 100 pessoas. Então, por que não levar essas 100 pessoas? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Óbvio que é muito legal o virtual, mas o contato físico faz uma falta danada, sabe? Faz uma super falta. A gente acabou de fazer o Mesa ao Vivo Brasília na semana passada, fazendo justamente uma coisa híbrida, né? A gente levou alguns chefes, os chefes de Brasília, para cozinhar, para falar, para posar para nossas fotos, porque a gente faz uma edição ao vivo, mas aquela turma toda que ficava em volta, que ia lá para conhecer o chefe, a Joana, a Lela, ou todo mundo que vai para conversar, não tinha. Esse calor humano, sobretudo para os brasileiros, faz muita falta. A gente faz parte do perfil do brasileiro, inclusive o contato físico, né? A gente adora abraçar e beijar. Que saudades. Mas, de todo modo, quer dizer, o Mesa, a gente está chamando de Mesa Regeneração. Vai acontecer o primeiro em final de novembro, começo de dezembro, a gente ainda está vendo. Nós vamos fazer a partir de um ponto que nem é em São Paulo, é outro lugar. Vamos reunir chefes, mas tudo muito moderado, tudo vai ter presencial, então vai ser um evento híbrido, vai ser presencial e digital. E a gente vai, então, adaptando à medida que essas portarias e essa abertura for sendo feita. Estamos, assim, justamente conversando com todo mundo, conversando com chefes, conversando com o governo, conversando com todo mundo para tentar fazer o melhor, porque a gente quer estar onde os restaurantes, onde os chefes e onde o nosso público está. Então, a gente está ouvindo todo mundo e tentando se adaptar. Entender. Né, para isso, para fazer o melhor. Mas eu acho que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo. E daí, você falando do evento presencial, a gente lembra muito da questão da biossegurança, né? Que hoje é um cuidado, que quando você faz um evento, os próprios restaurantes que aos poucos estão retomando e reabrindo, dependendo da cidade e tal, também estão com vários cuidados com relação a isso e se preocupando, né? E assim, como que vocês acham que a gente, como comunicador, pode contribuir para que a gente deve levar as pessoas para os restaurantes nesse momento ou não? Eu acho que essa é uma das grandes questões internamente que, como jornalistas, a gente sempre comenta, aí, né? A questão ética, né? Nesse momento, como que deve ser a nossa conduta? Como que vocês avaliam isso? É bem complicado isso, porque eu acho que a gente sim tem que entender as medidas que esses restaurantes estão tomando. Eu acho que contar histórias ajuda as pessoas a terem bons exemplos, então buscar, a Europa já abriu, então a gente tem essas informações, o que eles estão fazendo lá, que abriram antes da gente, que viveram isso um pouco antes, o que eles estão fazendo que a gente pode fazer aqui? O que os restaurantes das cidades que abriram antes, Porto Alegre
vai abrir provavelmente depois, porque a onda também está chegando aqui depois. O que São Paulo está fazendo que a gente pode fazer em Porto Alegre? Então, essa troca de experiências, perceber o que os restaurantes estão fazendo é muito importante para a gente divulgar enquanto comunicadores e, sim, estimular, na medida do seguro e seguindo todas as normas e todos os decretos e tudo mais, que os consumidores voltem de maneira responsável a consumir os restaurantes. Porque isso é muito importante para o mercado, isso é muito importante até mesmo para a saúde mental das pessoas. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma ordenada. É muito importante essa parte da comunicação e da troca de informações também, que me lembrou um ponto, que são os micro-influenciadores, os pequenos produtores de conteúdo que, com a tecnologia, que é o assunto que a gente estava falando antes, conseguem divulgar. Então, as pessoas que estão em outros locais conseguem dizer, olha, aqui na minha cidade está acontecendo. Então, essa troca de informação ela é muito importante, para que os restaurantes, sim, se inspirem e copiem bons exemplos. Então, desde um menu no QR Code, desde um menu que as pessoas estão fazendo para levar para casa, uma lembrança que tu pode ter de um restaurante, ou, enfim, cardápios mais enxutos, várias coisas que vão ter que ser implementadas até, pelo menos, a gente ter uma vacina. E que muitos desses vão ficar. Eu acho que esse modelo do evento híbrido que a Amarela falou é maravilhoso. Isso vai continuar para sempre. As coisas que a gente vai fazer de maneira paliativa, querendo ou não, isso, uma vez que tiver a vacina, as pessoas vão para a rua de novo e talvez essa biossegurança, alguns aspectos, alguns protocolos vão deixar de ser seguidos, por melhores que sejam. Claro. Mas é muito importante a gente espalhar como comunicadores. Mas você sabe, Lela, uma coisa que eu reparei, que quando a gente vê assim agora, né, um filme, uma novela que as pessoas se abraçam, falam pertinho, eu falo, gente, sabe, que horror, não pode. Mas eu estou achando que essas coisas de higiene sanitárias, eu acho que algumas vão permanecer. A gente acho que vai incorporar, até ficar com um certo receio, e que vai acabar virando parte do nosso... Eu acho nem isso é maravilhoso, não, mas eu acho que é inevitável. Muitas coisas vão ficar. Eu não levo o lixo para fora sem estar de máscara. Eu não saio da porta da minha casa sem usar máscara. E se eu saio, parece que eu esqueci óculos, parece que eu não vesti. É muito louco. Eu estou acompanhando aqui bastante os restaurantes que estão abrindo, e eu acho que assim, é nossa missão incentivar que o consumidor vá, logicamente, com cuidado, nem sempre... pelo que eu estou vendo, o público está respeitando, até porque é uma questão muito, né, difícil, difícil não deveria ser, mas infelizmente acaba sendo, né, respeitar horários. Por exemplo, no restaurante está dando muito problema, as pessoas saber que 9h30 tem que já praticamente deixar o restaurante ou pagar a conta porque às 10 tem que sair. Eu acompanho meus clientes e eu sei que estão tendo certas dificuldades. Agora, eu acho que São Paulo, ele tem, não sei, fora, eu posso até explicar o que eu vi em Barcelona, que eu estive lá quase 40 dias agora recentemente, fui para a França, então eu vi um pouco o que estava acontecendo na Europa, mas aqui somos muito cuidadosos, sabe? Eu acho que as normas de segurança estão sendo muito bem adotadas pelos donos dos restaurantes. Tem um exemplo agora, ontem abriu, por exemplo, o Cupa Rio, que é um projeto maravilhoso, que está no centro da cidade, mas que tem essa intenção também de se expandir pela cidade, e que são ideias que permanecem para poder ter essa tranquilidade maior, mas a gente precisa desse público. Se a gente não volta, os restaurantes vão fechar, como muitos já fecharam, alguns não conseguem sobreviver, muitos deles estão com 30% a 40%, que não é nada, ou seja, mas sabe o que tem? O incentivo, o estímulo de voltar a trabalhar. Eles precisam muito disso. O chefe precisa cozinhar, a equipe precisa estar incentivada, porque são muitos meses. Isso se estendeu muito, né? Está se estendendo. E outra, né? Quer dizer, é um mercado de empregos gigantesco, claro, né? Gigantesco. Então, eu acho que, como imprensa, nós, por exemplo, da Prazeres da Mesa, nós estivemos sempre muito próximos, né? Fizemos um grupo, por exemplo, que tinha um link junto com o governo do estado mesmo, com a Secretaria de Turismo, que lida justamente com essas coisas, com cultura, e então a gente participou muito com os restaurantes desses procedimentos, desses protocolos. Então, eu me sinto muito segura
de indicar que as pessoas voltem para o restaurante, porque eu acho que quem está abrindo, ele está sendo super vigiado, né? Porque o governo está muito em cima, e também, quando o público não respeita, ou quando o restaurante não respeita, a comunicação, o jornalista tem que também dizer. É verdade. Tal lugar, não, olha, tal lugar as pessoas não estão se acumulando, estão se aglomerando. Sim. Eu acho que a comunicação, o jornalismo, ele tem que ter esse papel social, né? Esse papel de informação real. Ele tem um compromisso com o seu leitor, antes de mais nada, com o seu leitor ou com o seu seguidor, né? É claro que a gente apoia e quer que os restaurantes voltem, mais do que ninguém, nós também dependemos do sucesso desse setor. Mas a gente também tem que ser atuante para ajudá-los, eu acho, sabe? É verdade. Eu acho, e acho que todos aqui fazem isso. A gente não fica assistindo de longe. Eu acho que nós fizemos muitas coisas para justamente engajar, levar essas dinâmicas e essas necessidades para o governo, para a prefeitura. Tivemos, e ontem, por exemplo, que eu fui na Casa do Porco, eles estavam seguindo estritamente, com uma comunicação visual muito visível, ali na porta, adesivada em tudo. Então, acho que eles estavam assim, todos os restaurantes, gente, estão sendo super cuidadosos, estão esperando demais que todo mundo volte, porque é fundamental que as pessoas sejam conscientes, que elas voltem e que elas voltem respeitando tudo, porque senão vai tudo pro caneco, vai tudo para água abaixo de novo, vai fechar tudo, não pode, entendeu? É a grande questão que o delivery, né, que no começo era uma esperança, né, de que mantivesse o negócio, ou pelo menos parte deles, muitos deles descobriram que não, né, que realmente eles precisam voltar abertos, precisam receber o público. Nós aqui do Bom Gourmet, a gente deu uma virada muito grande no começo do ano, que foi se aproximar mais ainda do nosso empresário, do nosso empresariado. A gente tem um grupo de WhatsApp muito ativo com eles, né? Então, justamente na virada ali, quando decretou-se isolamento social, a gente estava com um grupo muito bem formado no WhatsApp, então a gente conseguiu entender quais eram as principais preocupações e dores deles, assim, e trazer isso para os nossos conteúdos editoriais também. Então, a gente caminha também com eles, tirando as grandes dúvidas do setor e também tirando aquelas dúvidas das fake news, né, que é o nosso papel também como comunicador, que nesse momento surgem cada vez mais, né, as fake news, e a gente ali no papel também, vamos buscar para saber se é verdade ou não. Acho que isso também veio ajudar cada vez mais o setor, não só no sentido da gente produzir material para o nosso público leitor, mas também para a gente estar perto do mercado, do setor, do segmento, também dando as respostas que eles também precisam, né, e tem as dúvidas nesse momento, que é um papel novo também, né, que não é só gerar conteúdo com relação à receita, com relação às tendências. Acho que para nós, assim, foi um momento crucial e foi um momento importante para a gente, e foi muito marcante e continua sendo. Eu estou vendo aqui que a Liana está perguntando se a gente acha que depois da abertura vai voltar. Olha, eu acho que os deliveries melhoraram dramaticamente. Ó, tintim para vocês, tá? Eu acho que eles melhoraram demais. E eu acho que vai permanecer uma grande parcela, vai ficar, mas como eu disse, eu acho que no final das contas, quando tiver a vacina, acho que as pessoas voltam, acho que elas vão voltar, mas o que fica de positivo é esse desenvolvimento do takeaway e do delivery, que eu acho que todo mundo se esmerou demais, e não é fácil, hein? Porque você tem que ir testando para ver se a comida chega digna na casa da pessoa. Você tem um nome tipo Evai aqui, que a Joana representa, né? E colabora e cura.
ele não pode mandar uma comida ruim, ou ele não pode mandar uma comida mais ou menos, né? Eu recebi, por exemplo, aqui do Sky, do Bassolé, uma porção de delivery, de pratos que vieram impecáveis, né? Eu estou falando porque eles ficam, tiveram que penar muito para fazer esse negócio funcionar, e eu acho que isso fica, né? Agora, o contato, porque a alegria de um restaurante, gente, não se substitui. Isso desde a época dos humanos lá atrás, uma maravilha. Você chegar lá e ver aquele buchicho, aquela alegria de encontrar pessoas. Isso não tem substituto para isso. Essa celebração, eu concordo com a Mariela totalmente. Essa celebração não acaba nunca. As pessoas, tá todo mundo, eu tô morrendo de saudade dessa festa de ir a um restaurante. E eu acho que o delivery, ele permanece. São coisas que não concorrem na minha visão. Acho que a pessoa que passou a consumir deliveries de qualidade desses restaurantes que até então não faziam, tendem a ficar mais ainda estimuladas a ir a esses locais. Então, eu acho que são complementares, as experiências melhoraram muito. Delivery era um quebra-galho, era uma coisa que se pedia, sei lá, para fazer lanche, uma comida que não era sobre a comida, era mais para resolver uma situação, um almoço na mesa do trabalho, e hoje não. A gente consegue ter excelentes experiências em delivery, mas a gente tem que entender que muitas pessoas tiveram que se atirar nisso e tiveram que aprender um novo modelo de negócio. O delivery tem taxas específicas, tem custo de embalagem, tem o cuidado para que teu produto chegue decente na casa das pessoas também, mas tem custos que até então não faziam parte da rotina desses restaurantes. Então, se adaptar a isso, aprender a fazer, acho que sim, que isso fica, mas não concorre. Totalmente, na minha visão, complementar. As pessoas que comem melhor em casa agora, com acesso a esses restaurantes, de repente, que elas não iriam antes, elas vão ter mais curiosidade ainda para ir e frequentar cada vez mais. Eu estou de acordo, Leila, no que você está falando. Eu acho que o delivery permanece, mas ele, por exemplo, desde que as casas abriram, ele já diminuiu muito. Sim. Apesar dos restaurantes não estar cheios, ou seja, os restaurantes estão talvez entre 20% da capacidade, entre 20% e 30%. Muitos deles, por exemplo, ainda estão na dúvida se continuar com as duas operações, porque é complexo também dentro do restaurante. Entender se isso é viável. Isso é viável. E acho que não são todos, né, Joana? Tem alguns restaurantes, talvez o Evai e o Sky, talvez não tenham mais depois. Mas para eles, nesse momento que ainda não tem, né, o faturamento normal do restaurante cheio, faz sentido ter mais 10% do delivery, por mais que aquilo represente operacionalmente ser mais complexo. Agora, se depois, isso eu acho que cada casa vai avaliar. Agora, realmente, os restaurantes não estão na sua capacidade, nem a capacidade. Claro, tem lugares que estão mais, né? Provavelmente a Casa do Porco deve estar cheia na capacidade que eles têm. Agora, em geral, ainda eu acho o público muito reticente, com medo. Então, ainda o papel do delivery faz sentido, tem que continuar existindo. O que eu acho mais legal é a diversidade desses deliveries, né? Ou seja, nunca a gente imaginou que podíamos ter comida coreana, fazer... Exato. Né? Isso foi muito, né, genial. Joana, a coisa mais engraçada também, gente, que a gente tem que considerar é que pessoas que trabalhavam com cinema, com... Exatamente. Lá, imaginar, de repente tinha feijoadinha caseira vendendo congelados. Congelados, então todo mundo... E outra, não só quem não era da área. Eu, por exemplo, conversei com o Marcelo Petrarca em Brasília agora, e ele falou, olha, a gente conseguiu sobreviver, e muito bem, que nós criamos, por exemplo, uma linha de congelados que eles não tinham nem imaginado em fazer isso. De repente, eles agora têm uma empresa de congelados. Eles fazem deliveries maravilhosos. E agora eles estão com metade do restaurante funcionando. Mas eles falaram, nós fizemos pizza congelada, fizemos coxinha congelada, ou seja, as empresas se transformaram, né? Elas passaram a buscar caminhos, né? A necessidade cria a oportunidade. Total. E o nível de criatividade foi muito alto, né? Não criativa de cozinha, não estou falando de fine dining, de qualquer tipo. É o instinto de sobrevivência.
É aquela comida caseira que de repente começou a aparecer, que você falava, não é possível que isso você consiga comer isso, né? Ou seja, a capacidade que eu acho que os restaurantes tiveram em pensar subprodutos dentro do delivery, né? Adequados ao momento, né? Porque primeiro a gente precisava do comfort, precisava da cozinha, né, de casa, e muitas casas não sabiam cozinhar, então como que chega, né? A gente fez todo um aprendizado, né? E a capacidade que esse setor tem de se reinventar de uma forma muito rápida. Do dia para a noite desligaram as luzes, os restaurantes com os estoques cheios, com as dispensas cheias de perecíveis, isso às vezes a gente não se dá conta, e tu tendo que te reinventar. Existiam poucas plataformas de delivery cobrando as taxas que quisessem, porque, né, e do dia para a noite tu tem que entrar numa plataforma de delivery, aprender as regras do jogo, e num curto espaço de tempo a gente já tem muitos restaurantes que desenvolveram as suas próprias plataformas de delivery para conseguir trabalhar a questão do custo de uma forma mais eficiente. Isso a gente está falando num período de, sei lá, 4, 5 meses. Restaurantes que não faziam delivery, que hoje operam uma plataforma própria. Isso é uma capacidade muito, muito, muito bacana de se reinventar. E eu acho que é uma força do setor da gastronomia. Como é que é lá em Barcelona, Joana? Mas aqui eu acho que o povo, todo mundo aprende bicicleta andando e rápido. Na hora. Tá? Porque aqui eu vi que as pessoas... Agora, posso fazer só uma parte aqui, meu lado trotskista, vai? É o seguinte, Adoro. Eu queria dizer o seguinte aqui. Eu quero que os bancos explodam, tá? Primeiro, os bancos são... eu estou vendo aqui se você tinha algum patrocínio para você não me tirar do ar, Daisy. Por favor. Os aplicativos de entrega foram muito sacanas, porque aumentaram os preços quando o povo mais precisava deles, aumentaram suas comissões. E os bancos têm sido muito sacanas com o brasileiro e com os empresários, porque eles receberam dinheiro do governo, mas repassam só para quem eles querem, do jeito que eles querem e quando eles querem. Então, isso, gente, é desumano, é desleal, e não há imaginação e criatividade que sobreviva a isso. Então, eu acho que todos nós, na verdade, temos que fazer uma campanha contra os bancos, porque eles não podem fazer o que eles estão fazendo com o povo brasileiro e com os empresários brasileiros. Porque a gente viu muitos restaurantes fechando, muitos pequenos negócios fechando, porque o banco não dá a menor bola para quem eles não querem dar bola, você entendeu? Eles só querem dar bola para os grandes. Então, esse dinheiro que o governo disponibilizou, eu quero saber quem é que está vendo esse dinheiro. Quem foi o restaurante que conseguiu esse empréstimo que o governo deu? Ou a pequena empresa que conseguiu? Então, nem tudo são flores, e a gente tem que deixar bem claro isso. Claro, sabe? óbvio. Que todo mundo tem que batalhar por isso, pelo empresariado brasileiro. Eu estou falando como empresária também, porque nós estamos penando também, gente. Muito. Nós continuamos saindo com uma revista impressa, com uma revista digital, fazendo evento digital, mas o governo não está ajudando nada, não está ajudando nada. Os bancos, eles estão, parece que assim, sacaneando quem mais precisa, inclusive pessoa física. Eles estão sacaneando com juros de pessoa física. Isso não se faz. Numa pandemia mundial, não dá. Não é. É um grande desafio mesmo. A gente tem o pessoal do chat falando que não vê a hora de ir a um restaurante. A Aliana falou assim, disse tudo, Mariela, né? Aprovando aí o que você está falando. Enfim, o que a gente tem observado nos nossos talks que falam exclusivamente, né, de assuntos muito mais relacionados a finanças, a gestão, que realmente assim, a pandemia, no sentido de pegou muito restaurante sem gestão, né, de caixa principalmente, despreparado. Então isso foi uma das questões também que eu acho que pesou bastante, por isso que a gente vê muita gente fechando, a gente teve muitas baixas e ainda vai ter, né? E ainda vai ter. E ainda vai ter. Provavelmente, mas não devia, gente, a gente não devia ter essas baixas, porque existe o dinheiro rodando no mercado, é isso que eu estou dizendo.
Esses empresários, eles merecem todo o apoio. E se os bancos mandam no país, como é que a gente faz? Quem que eles respeitam? Está errado isso, entendeu? E eu acho que esse setor foi muito, muito prejudicado. Foi devastado. O setor de restaurantes. E vai ter restaurante que nós amávamos, que não vão abrir as portas. Nunca mais. Restaurantes centenários. Nunca mais. É uma tristeza isso, sabe? O setor isso é patrimônio cultural, inclusive. Isso é um flagelo absoluto. Então, não adianta a gente falar, nós estamos sobrevivendo, o brasileiro é criativo, nós todos aqui vamos conseguir sobreviver, mas não precisava ser dolorido assim, a gente não precisava abrir mão de pessoas ou de negócios que a gente ama. Se tudo fosse mais transparente, se fosse mais efetivo, mais prático e mais direto, a gente poderia trabalhar muito melhor. O brasileiro consegue trabalhar nessa dificuldade. Você imagina se fosse mais fácil, como na Europa, que teve realmente a França, a Lê Forbes estava nos contando que todo mundo teve uma ajuda imediata, direta, Eles rápida. tinham 76% o pagamento dos funcionários era através do governo, ou seja, o dono do restaurante pagava só 14% do salário, Mariela, só. Sim. O resto era tudo. Então, a gente não teve não teve nenhum projeto, não teve nenhum planejamento, nada. A gente entrou na pandemia a deriva completamente. Completamente a gente segue nela. A gente está torcendo para que alguém faça uma vacina em algum lugar e a gente vai ali. Mas assim, cada um por si. E é mais ou menos dessa forma que a gente está fazendo e está sobrevivendo. Então, é muito difícil. Tem mais perguntas ali, não sei se você fazer. Vamos lá. Os festivais, sobre os festivais gastronômicos. Festivais. Se você, eu estou falando porque talvez eu faça um, depois acho que cada um aqui pode falar. É o que eu disse. Talvez o Guilherme aí que perguntou não tenha ouvido, mas eu falei que eu acho que os eventos eles vão se adaptar rapidamente. Nós, por exemplo, é o que eu disse, nós vamos fazer o Mesa Regeneração, vai ser um evento híbrido e que ele vai mudando à medida em que as portarias forem sendo baixadas. Nós estamos fazendo algo assim meio Lego, sabe? Lego, que você vai adaptando, tira essa parte, bota outra, tira essa parte, ou põe tudo digital, ou põe presencial junto. Uma coisa legal que nós fizemos também, que nós fazemos sempre os jantares magnos nos nossos mesas, nós fizemos um jantar agora na Mara Alckmin no Universal, que é a distância, que era delivery ou presencial, e que a Tereza Paim cozinhava da Bahia, mandou a comida dela da Bahia para lá, e a Mara Alckmin se uniu, e eles fizeram um menu a 4 mãos. Então, eu acho que essas coisas vão ser adaptadas mesmo, mas vão existir, e, Guilherme, o que a gente quer é que volte, porque a gente gosta mesmo de abraçar as pessoas. Isso aí. O desejo é que voltem todos, né? Mas a gente tem bons exemplos. Os exemplos, os eventos que a Mariela citou aqui, que eles estão fazendo, acho que o modelo que a Mariela também falou antes, o modelo híbrido, de parte dele presencial e parte dele online, deve permanecer. Não vejo por que não permanecer, até porque pode ter categorias de inscrições diferentes para que seja mais democrático ainda. O Rafa Desperiti tem o Fechado para Jantar e eles estão fazendo, é muito bacana, a pessoa recebe o negócio em casa, a experiência toda. Então, acho que tem vários bons exemplos. Óbvio que o nosso desejo é que volte com força total, mas que a gente consiga manter essas boas soluções que a gente encontrou para deixar as feiras, os eventos mais democráticos. Isso a gente falando de festivais assim, com porte maiores, mas a gente tem visto festivais menores também, né? Aqueles que movimentam a gastronomia local das cidades menores também, né? O Festival do Hambúrguer, né? O Festival da Pizza, que também acabam sendo importantes, né? E ajudam no faturamento, no caixa do restaurante. Isso a gente já começa a sentir essa retomada. No perfil de delivery, né, que é o que permite nesse momento, mas aqui em Curitiba a gente já está sentindo bastante isso, essa demanda, inclusive, para a gente levar essa informação para os nossos leitores, de que eles estão vivos, estamos aqui, e a gente quer que vocês continuem com a gente, continuem conhecendo o nosso produto, no novo perfil, no novo modelo, né, mas que estejam com a gente.
Ô, Deise, tem vários exemplos também de eventos, por exemplo, que você nunca ia imaginar que podiam existir virtualmente, né? Por exemplo, tem uma feira que acontece aqui em São Paulo, mas que, enfim, junta produtores do mundo inteiro, que é a Feira Naturevas, e vai acontecer. E como que você faz uma feira de vinhos naturais virtualmente, né? Então, sem poder degustar, né? Sem poder degustação, porque não pode. Mas você tem, né, durante um mês, por exemplo, uma série de ações, atividades, seminários, fóruns, visitas a vinícolas, histórias de produtores que você talvez nunca poderiam vir aqui em São Paulo e que estarão presentes durante todo esse mês, né, de uma forma virtual. Então, assim, eu acho que existem essas adaptações. Claro que elas são, né, difíceis de imaginar, mas que podem funcionar por outro lado. Eu estou vendo, por exemplo, muitas ações que as empresas, eu estou tendo essa demanda de empresas, por exemplo, que ela me pede experiência para mandar para, né, não sei, 50 ou 100 ou 150 funcionários que querem receber alguma coisa em casa, ou receber uma cesta orgânica, ou receber uma caixa de um menu, ou fazer uma experiência dentro da casa das pessoas, que às vezes, através da internet, você pode colocar show, você pode fazer, né, ambientar o ambiente pode daquela mesclar, casa. né, Joana? Pode Aí, mesclar. nossa, aquilo é criatividade, imaginação, mas que pode substituir, ou que deve, né, nesses momentos, substituir festivais gastronômicos. Vai ter que ser assim, não tem como. Esse ano não tem como fazer eventos presenciais. E só para contribuir, é muito rápido, a gente precisa se cercar de bons fornecedores e bons parceiros de tecnologia para que a gente consiga entregar essa experiência. Tecnologia tem que ser rápida. Fundamental. Exatamente. O uso da inteligência artificial é disponível, é acessível. Quando eu falei de plataformas de delivery própria para restaurantes, existem plataformas simples que os próprios restaurantes podem ali, sabe, tem 1 ou 2 motoboys ali que ele vai pagar por hora ou vai ter contratado e ele consegue usar plataformas livres para isso. Então, sim, a tecnologia livre, ela é muito boa e, claro, para fazer um evento, esse exemplo, como eu falei antes, esse evento que a gente está tendo aqui, com bons parceiros, bons fornecedores de tecnologia, a gente consegue entregar uma experiência boa. maravilhosa. É isso, de uma certa forma você até, eu acho que responde a pergunta da Thalita ali, ela pergunta aí, as ferramentas disponíveis no mercado atendem esse setor de eventos gastronômicos, alguma necessidade diferente, né? Eu acho que a gente precisava que a gente precisava muito. Mas a gente precisa que foto tenha cheiro para reproduzir a experiência também. Aí fica a minha reivindicação, foto com cheiro, entendeu? O pessoal da Apple, aí não sei quem é que vai fazer, manda foto com cheiro para a gente poder fazer receita em casa, ver um chefe cozinhando na casa dele, a gente sentir o cheiro, de repente poder pagar uma provinha. Seria incrível. Incrível, mas com certeza. Agora, gente, tem uma coisa que... Vamos falar agora de coisa boa, né? Vamos falar. Por exemplo, a gente estava conversando um pouco antes de turismo. Então, o turismo nacional agora vai ser bacanérrimo, porque ninguém pode ir para fora. Então, a gente já tinha feito no passado um passeio pelo interior de São Paulo, por exemplo. Agora nós estamos fazendo rotas gastronômicas. Então, por quê? Para o brasileiro conhecer o seu próprio país, e essa rota gastronômica, ele vai conhecer a cultura, os pratos, ele pega uma estrada, para numa fazenda, numa plantação de morango e pode colher morango. Então, o brasileiro vai conhecer mais a cultura gastronômica brasileira mesmo, e do seu próprio estado. Então, isso é muito legal, né? Por esse lado, porque ninguém está podendo ir para lugar nenhum, inclusive vai de carro, porque até de avião está complicado agora. É verdade. A gente bom. aqui tem feito isso muito, assim, tem explorado muito, está 1 hora do Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha aqui do lado, Gramado, Vale dos Vinhedos, o Pampa Gaúcho, que é muito rico, é muito lindo, as vinícolas da fronteira, é muito bonito, e às vezes é bem isso, a gente não pode viajar para fora e a gente percebe como é legal o nosso entorno, como é bonito o Brasil, como merece ser conhecido, divulgado também. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio. A expressão que a Mariela usa do aprender a andar de bicicleta com ela andando, né, subir a bicicleta com ela andando, eu sempre falo que é abastecer o avião no ar. É tipo, é a mesma perigoso. coisa. A gente está sempre abastecendo em voo.
Isso. E outra coisa, assim, que, falando de coisa boa, né, Mariela? E que, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente não comentou e que foi muito marcante nesse período de pandemia, é que como as pessoas tiveram que olhar para a sua casa, olhar para a sua cozinha, muitas delas tiveram que aprender a cozinhar, né? Eu acho que e o nosso papel como comunicadores, como veículo, como imprensa que sempre trouxe conteúdo relevante nesse sentido, acho que foi muito importante e é claro que cada vez mais as pessoas, quem não sabia aprendeu, quem já sabia está conhecendo novos sabores, novos preparos. Por exemplo, o Bom Gourmet, a gente resgatou uma série de vídeos nossos, a gente deu um nome ali de Redescubra a Cozinha, estimulou as pessoas a usarem hashtag, né? Enfim, e isso foi muito lindo, muito bonito a gente ver isso nas redes sociais, as pessoas realmente entusiasmadas e a gente, quando coloca uma receita nova, né, as pessoas realmente elas estão interessadas em aprender, então, assim, a experiência vem do restaurante, sim, que é importante, né, porque a gente tem todo um mercado aí, mas também a gente também tem o nosso papel para contribuir para que ela também aumente o seu conhecimento, para que ela também se sinta a sua própria chefe em casa, né? E a gente viu isso acontecendo durante a pandemia. Os próprios chefes, né, fazendo lives, viraram protagonistas, geradores de conteúdo, né? Então a gente disputando ali com eles os vídeos e tudo mais. Então, e isso se tornou cada vez mais relevante, inclusive na entrega do nosso conteúdo, e com certeza para os Destemperados, para Prazeres também, vocês tiveram que olhar para o conteúdo de vocês e a forma com que vocês entregam esse conteúdo de uma maneira diferente, né? Sim, completamente. Primeiro, eu olhei para minha cozinha, olhei bem assim, falei, preciso de uma reforma imediata para cozinhar. Está difícil. Quando você para aqui dentro para cozinhar, é que você vê que realmente a gente não olha como está trabalhando fora, mas realmente, primeiro, todo mundo virou chefe também, né? Por outro lado, verdade. Todo mundo virou chefe, todo mundo postou. Mas, no final das contas, gente, para o mercado gastronômico, eu acho que as plataformas que são dirigidas para eles são as que eles acabam seguindo mais. E mesmo que o público, embora eles adotem, eles gostam da personificação, né, da pessoa que cozinha, do influencer que cozinha, que eu acho que é super importante, super válido, e acho que os bons que ficaram são realmente bons, né, os que têm seguidores e tudo mais, mas é importante que tenha um certo lastro, que você possa confiar, que obviamente que eu estou falando da imprensa mesmo, né, que é importante você confiar no que você está vendo, para você poder, se numa dúvida, você liga, fala e a pessoa responde mesmo e te dá... Tem alguém do outro lado. Fonte, tem alguém do outro lado, né? Agora, eu acho muito legal que todo mundo realmente descobriu o prazer de cozinhar de novo, que é uma coisa que é muito importante para a alimentação, de um modo geral, para a saúde das pessoas. Parar de comer ultraprocessado e ir conhecer o pequeno produtor, o produtor familiar, que a Joana aqui também divulga tão bem, né, que todo mundo que trabalha com gastronomia valoriza. Eu acho que isso foi uma das grandes mudanças que eu acho que vem para ficar, que descobrimos todos em casa, né? O querer se nutrir melhor, sabe? O parar para pensar como a gente se alimenta, onde que compramos as coisas, começar a usar esse comércio mais local, do bairro, comer com mais simplicidade, com menos coisa em casa, obviamente sem industrializados, fazer coisas em casa que a gente tem como fazer com as mãos e que nunca ninguém parava para pensar, porque a gente estava sempre correndo, né, o trabalho e um sistema de vida que eu acho que agora você pode fazer uma kombucha em casa, você pode fazer um kefir, você pode fazer um pão, você tem receita para tudo e aquilo vira outra forma de viver, ou seja, é um comportamento, né, que mudamos na nossa mente e que repercute na nossa forma de a gente se sentir. A gente descobre quanto coisas tão simples como ter cappuccino no jardim pode fazer uma refeição, né? E aí muda a forma de
você enxergar o que eu vou fazer hoje. Puxa, porque são coisas muito Ixi, simples. travou aqui. Travou? É a famosa. As pessoas foram tanto para a cozinha que tem gente que chama de pandemia, né? Porque todo mundo está fazendo pão em casa. Mas é lindo, eu acho super é lindo. válido. Eu acho lindo. Eu fui muito para a cozinha, mais ainda do que eu já faço os conteúdos de receitas de destemperados, fui cada vez mais. E eu acho muito legal também, porque é o famoso autocuidado, né? Isso que a Joana estava falando. É prazeroso, do autocuidado. né? E é uma maneira, dizem que cozinhar é uma maneira de amar os outros. Então, tu preparar uma comida para quem tu gosta, para quem está dividindo esse momento contigo, é uma forma muito bonita de carinho. Então, também tem essa coisa de tu ir para tua cozinha, preparar uma refeição. Pode falar. Desculpa, Lela. Não, né? Que eu acho, inclusive, que as crianças que passaram a comer com os pais e passaram a ver as mães cozinharem, os pais cozinharem, a relação delas muda completamente com a comida. Porque a gente fazia muito uma coisa, come na escola, né? E mudou. Isso é uma coisa muito positiva da pandemia, né? Inclusive, ela faz bolo junto com você. Quer dizer, aqui até minha neta fazia também, mas com ingredientes. Inclusive, né, gente, alguns restaurantes, nessa dureza, eles passaram a vender cestas dos produtores, que eram os produtores deles, forneciam para eles. Sim. O que aconteceu, por exemplo, com o César Costa, né? Que ele passou a vender a cesta dele, do Corrutela. E outras cooperativas surgiram também, apresentando uma linha direta desses produtores familiares para o consumidor final. Muitas CSAs apareceram nisso, né? Também. Então, foi uma coisa que teve esse lado positivo da gente querer saber de onde vem o que a gente come, que é uma coisa fundamental, né? Que ninguém estava nem aí, né? Bacana. Gente, tem umas perguntinhas ali no chat. A Andréia e a Thalita, as duas estão falando de como rentabilizar os eventos digitais, esses eventos híbridos, né? Num momento tão delicado como esse. O dinheiro diminuiu, isso é fato. O dinheiro diminuiu, né? Não tem como negar isso. A maneira como, principalmente veículos de comunicação, rentabilizavam seus eventos com cotas de patrocínio, com alguns com inscrição, muitos nesse modelo online são gratuitos, então tu tem que compensar isso. Patrocínio, sim, então fazendo uma entrega robusta, tendo de novo uma boa plataforma, bons fornecedores, tu vai conseguir entregar um valor para essas marcas que te patrocinam muito bom, então desde dados que é dinheiro hoje em dia, né? Dados é grana, então patrocínio sempre vai ser uma coisa, mas que tipo de entrega tu vai fazer para esse patrocinador é que eu acho que muda um pouco, mas pode mudar para melhor. As inscrições online, se tu for fazer um evento onde tu vai cobrar, tu consegue ganhar em volume. Num evento físico, tu tem uma limitação física de 200, 300 mil lugares. Num evento online, tu não tem essa limitação. Então, de repente, pode cobrar mais barato e ganhar em escala. Então, acho que são dois modelos assim, que me ocorreram agora. Tenho certeza que tem outros, mas é fundamental que os produtores de eventos sejam remunerados, porque por trás dessas janelinhas tem um exército trabalhando. É muita gente envolvida, desde o desenvolvimento da plataforma, a geradores de conteúdo, a tudo isso. Então, precisa ser remunerado, precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado. Então, não tem almoço grátis. É verdade. Diminuiu, mas a gente está tendo que... Pode falar, Mariela. Mas eu acho, inclusive, que essa contabilidade ela tem que ser avaliada de uma maneira diferente também. Você tem que avaliar, bom, o que o consumidor, o que o seu patrocinador quer? Ele quer só que você libere geral e entregue para ele, meu evento teve 500 mil pessoas, mas precisa saber se ela está interagindo com essa marca. Não adianta só ter volume. É importante ser segmentado e você está falando com a pessoa certa. Você pode ter 100 pessoas numa sala que valem mais do que 50 mil que só... Você fala assim, é gratuito, a pessoa vai lá e se inscreve, mas ela não tem o menor elo, menor ligação com gastronomia, não adianta nada. Então, é importante que os patrocinadores também percebam essa diferença. Porque não adianta a sua marca falar com quem não está nem aí com ela. Ele nem sabe que ela existe, não vai comprar nunca essa marca, não quer saber de nada. Então, eu acho que é importante
a gente avaliar e as empresas avaliarem também, que vai cada vez mais existir uma segmentação. Que você não adianta você ficar falando a esmo, é como você jogar, como no ano passado, se anunciar na Globo, uma coisa que só vale lá para Curitiba, ou que só vale lá para, sabe? O que adianta você jogar uma bomba para matar uma formiga? Nada, né? Então, é preferível você atingir uma formiga diretamente nela e ela falar, não, eu vou comprar essa cozinha, eu vou comprar essa panela. É relevância. A internet é assim, vou falar com aquele cara que tem 1 milhão de seguidores, ou vou falar com aquele microprodutor de conteúdo que fala olho no olho com o cara. Cara, essa mensagem vai direta. Então, a relevância ela é muito importante, cada vez mais, porque todo mundo é produtor de conteúdo. Então, uma marca vai querer se associar com quem é relevante, com quem tem... com quem é genuíno, sempre vai ser assim. Sim. E o fato da gratuidade, a verdade é que a gratuidade ela é democrática em todos os sentidos, né? Porque você também aí amplia esse alcance de um jeito que talvez não seja tão interessante para algumas marcas, né? É verdade. Mais uma aqui, voltando às feiras, alguma alternativa que vocês propõem para substituição das feiras? Cara, eu só... Nós já falamos todas aqui, nós falamos várias, né? Se ele se refere à feira, aquela feira livre, cara, não tem alternativa para aqueles ir numa feira comer um pastel, não tem substituto. Isso. Sabe? Mas as feiras, eu acho assim, até digitalmente elas passam a acontecer. Por exemplo, nós acabamos de fazer o mesmo com a Brasel, que a gente sempre fez com ela um espaço com estandes, né, onde as pessoas entravam. Quer dizer, até isso digitalmente você podia entrar nesse evento e você entrava e conversava com a pessoa daquela empresa lá, como se você estivesse no stand. Mas é como a Lela falou aí, nem sempre você consegue realmente abraçar essa pessoa, convencer ela. Então, óbvio que é importante ter o digital neste momento para que a gente mantenha esses contatos, mantenha essa conversa. Mas a gente espera que essa vacina saia logo para a gente poder voltar a falar com as pessoas fisicamente, né, presencialmente. Vamos abraçar a saudade de um abraço, né? Gente, eu acho que agora a gente caminha para um encerramento, né? Que eu quero pedir para cada um lentamente, de vocês... a gente caminha lentamente, ainda dá para a Joana falar Mas a tecnologia tá boa hoje, né? A nossa live deu tudo certo, tá tudo bem, que bom. Então, mas pode caminhar lentamente, Joana. Mas eu queria pedir para vocês, para que vocês deixassem um recado, né? Porque tudo isso que foi falado agora são algumas dores que vocês apontaram e alguns insights aí que, inclusive, podem ser usados para quem está super interessado em entrar lá no nosso hackathon, que estamos com as inscrições abertas. Então, deixa um recado para essas pessoas e dizendo qual que é o maior desafio que vocês acham nesse momento, que é a área da gastronomia e eventos, e que as pessoas podem contribuir nesse momento para lançar algumas soluções para isso. Joana, você falou menos. Começa preciso pensar quais seriam realmente... Eu acho que eu gostaria mais de compartilhar mensagens assim que eu acho que podem ficar para as pessoas não esquecerem, né? Eu acho que faz muito sentido que essa pandemia esteja se esticando, se alongando tanto, porque realmente essas mudanças todas que a gente falamos aqui, que realmente permaneçam, sabe? Porque a pessoa esquece muito rápido, né? A gente deleta tudo que a gente aprendeu, não serve mais, né? Os modelos que... Então, assim, eu faço uma chamada aqui de tentar realmente assim, ser muito consciente em tudo, na seleção da nossa comida, em como a gente ingere essa comida, qual é a origem, tentar não comprar mais no supermercado, pelo amor de Deus. Eu não quero só que vocês usem produto brasileiro, eu acho assim, eu gosto muito de tudo que aconteceu nos últimos 5, 10 anos no Brasil, de produtos nacionais, assim, que a gente ainda não conhece.
Mas também não por ser brasileiro é melhor, mas agora nós temos que focar no Brasil, ou seja, agora não dá para comprar mais camembert, brie e emmental no supermercado, não dá mais, a gente agora tem que olhar para o que temos de queijos brasileiros, e como queijos qualquer coisa, estávamos falando de feiras, orgânico chega a cesta em casa de qualquer orgânico maravilhoso, que você fica assim, e aí você recebe beterrabas, cenouras, e aí você tem um mundo de coisas para fazer, né, ou seja, vamos tentar resgatar e ficar com tudo isso para cozinhar em casa, para se alimentar bem, para ensinar nossos filhos a se alimentar bem, porque provavelmente isso vai durar, se a gente fizer direito, vai para sempre, sempre mais. É reciclar, é ter composteira, é isso, é fazer todas as coisas que a gente possa fazer em casa e descobrir que não precisamos de tanta coisa. A gente pode viver com muito menos, com simplicidade. Na hora que a gente decidir ir para o restaurante, porque custa muito dinheiro ir para o restaurante, e a gente vai menos porque a gente não consegue ir tantas vezes como a gente ia, e vamos dar muito mais valor, ir com condições de consciência, de saber o que aquilo representa, uma celebração, uma festa, um investimento que é difícil, né, cada vez mais, mas que é importante continuar apoiando os restaurantes, qualquer negócio. Enfim, assim, eu acho, enfim, falaria muito, né, porque eu fico bem sensibilizada com tudo isso, mas eu acho que as pessoas aprenderam muito e quero que isso fique, de verdade. Obrigada, Bravo. Joana. É isso aí, Joana. Bravo. Bem falado. Mas... onde é que eu assino? É exatamente isso. É exatamente isso. É consumir de uma forma mais consciente, entender. Eu acho que nós aqui temos, obviamente já foi dito, um compromisso com a gastronomia, um compromisso com essas pessoas que fazem esse mercado existir, acontecer. A gente é parte desse ecossistema, mas não só porque a gente trabalha com isso. Todo mundo é porque come. Todo mundo é porque vai comer. Então a gente tem o dever de apoiar essas pessoas, consumir localmente, valorizar os produtores, apoiar esses restaurantes que bravamente estão resistindo. Quem sabe esses que não resistiram podem voltar de outra forma ou da mesma forma, e vai passar. E outras coisas vão acontecer e a gente vai ter que viver isso talvez de outras maneiras, mas importante que a gastronomia nunca vai acabar. De um jeito ou de outro as pessoas vão comer, então que a gente coma melhor, que a gente preste atenção. Exatamente isso que a Joana falou é impecável, porque a gente precisa prestar atenção naquilo, no meio que a gente está inserido e não simplesmente fazer as coisas no automático. É muito importante ingerir um alimento para a gente fazer isso de uma forma automática ou sem saber de onde veio. Então, acho que é isso. Eu concordo, sou militante do Slow Food e chamo todos aqui para que entrem na plataforma do Slow Food, para que conheçam mais o que significa a comida boa, limpa e justa. É tudo isso que a Joana falou, que a Lela falou, e que a gente tem que acreditar piamente, porque a gente só vai ter diversidade na nossa mesa se a gente apoiar a diversidade. Se a gente vai e compra só de uma multinacional, aquele cara pequenininho lá que cria uma maçã diferente, que planta um limão diferente, ele não vai sobreviver, ele vai morrer, e nós vamos ter uma gastronomia mais pobre. E acho que as pessoas se conscientizaram mais disso. Isso de você comprar uma cesta e receber em casa, de você apoiar e comprar os queijos brasileiros. Gente, eu fui numa competição de queijos europeus e tinha uns brasileiros que chegaram lá para a Terra Madre, que era a feira do Slow Food, levando seus queijinhos escondidos debaixo do braço, assim, enrolado no paninho. Eles ganharam as maiores notas. Os queijos brasileiros brilharam. E, do Marajó, do Rio Grande do Sul, de todos os estados brasileiros. Os italianos que faziam parte do júri ficaram impressionadíssimos. Então, a gente tem que parar de ser caipira. A gente tem que apoiar o produto brasileiro, porque o produto brasileiro é muito bom. Enfim, é isso. E sigam a Prazeres da Mesa, é isso que eu tenho que dizer. Arrasou. Arrasou. Obrigada. Eu já sigo. É isso aí. Siga o Bom Gourmet também, tá, gente? Também, tá? Com certeza. Então, muito obrigada. Isso, muito obrigada a vocês três. Eu acho que a contribuição foi muito grande mesmo. E eu vou encerrando.
E lembrando as pessoas, para quem perdeu o início do talk, né, o Hack pela Gastronomia é uma iniciativa do Bom Gourmet e tem como objetivo principal buscar as soluções reais para a cadeia de food service, especialmente por conta de todos os impactos, né, causados pela pandemia. O evento é totalmente online e, além desses talks temáticos, terá ainda um grande hackathon entre os dias 12, na verdade, e 16. E você pode se inscrever para participar, compor os times, resolver os desafios, mas também você pode ser padrinho e ser mentor. As inscrições vão até o dia 9 de setembro, pelo site hackpelagastronomia.com.br. Estamos à procura de ideias ousadas, inovadoras, que viabilizem as novas formas de aprender, de vender, de consumir e de se relacionar. E se você perdeu e quer rever algum dos talks que foram realizados até o momento, vai lá no site, está tudo lá na íntegra, os talks estão lá, os que foram realizados até agora. Obrigada a todos vocês, as convidadas, continuem nos assistindo, e amanhã, às 9h30 da manhã, tem o próximo talk, que vai tratar sobre baixa gastronomia e bares, como que está sendo a adaptação deles. Legal. Muito obrigada. E obrigada, Deise. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, Mariela. Tchau, Lela. Tchau, gente. Tchau. Saudade de vocês. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, gente.